Olá, bom dia. Bom dia, paz do Senhor. Como vocês estão? Como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez. Vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o nosso devocional que a gente faz por esse livro do Café com Deus Pai, do Júnior Rochirola. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos para o dia, deixa eu abrir aqui, 22 de junho, glória a Deus. A palavra-chave é provisão e a nossa leitura bíblica ela está lá em Atos capítulo 10. Vamos lá? Atos 10. O centurião Cornélio. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo, orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele, então disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos, possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As suas orações e as suas esmolas subiram à memória diante de Deus. Agora envio mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que o anjo lhe falava, se retirou. Cornélio chamou 2 dos seus servos, um soldado piedoso, o qual estava a seu serviço, e depois de lhe explicar tudo, mandou que fosse a Jope. Pedro tem uma visão. No dia seguinte, enquanto viajava, eles estavam perto da cidade de Jope. Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparava a comida, sobreveio um êxtase, viu o céu aberto, um objeto como se fosse um grande lençol, que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu uma voz que se dirigia a ele: Levante-se, Pedro, mata e coma. Mas Pedro respondeu: De modo algum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez, a voz lhe falou: Não considere impuro aquilo que Deus purificou. E isso aconteceu 3 vezes em seguida. Aquele objeto foi levado de volta para o céu. Os enviados de Cornélio chegaram a Jope. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta, perguntaram se ali havia hospedado Simão, que também é chamado Pedro. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhes disse: Esses aí são 3 homens da sua procura. Portanto, levante-se, desça e vá com eles sem hesitar, porque eu os enviei. Então Pedro desceu e disse àqueles homens: Eu sou a pessoa que vocês estão procurando. O que traz vocês até aqui? Então disseram: O centurião Cornélio, um homem reto, temente a Deus, tendo bom testemunho em toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a mandar chamar você para a casa dele, ouvir que você tem a dizer. Pedro, então, convidando-os a entrar, se hospedou. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles. Também alguns irmãos que moravam em Jope foram com ele. No dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos mais íntimos. Quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao seu encontro, prostrando-se aos seus pés dele, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: Levante-se, porque eu também sou apenas um homem. Falando com ele, Pedro entrou, encontrando muitos ali, a quem se dirigiu, dizendo: Vocês sabem bem que um judeu que está proibido de se juntar com um gentio, se entrar na casa dele, mas Deus mostrou que não devo considerar ninguém puro ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. E agora, pergunto,
por que motivo vocês mandaram me chamar? Cornélio respondeu: faz hoje 4 dias, mais ou menos, por essa hora, que 3 da tarde eu estava orando à minha casa, e de repente se apresentou diante de mim um homem vestido com roupas resplandecentes, que disse: Cornélio, sua oração foi ouvida e as suas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Envie, pois, alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é o chamado Pedro, que está hospedado na casa de Simão Curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamá-lo, e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que o Senhor ordenou a você. Pedro prega na casa de Cornélio. Então Pedro começou a falar e ele disse: reconheço por verdade que Deus não trata a pessoa com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, qualquer que teme, faz o que é justo e aceitável. Essa palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo, esse é o Senhor de todos. Vocês sabem que aconteceu em toda a Judeia, tendo começado na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu Jesus Nazaré com o Espírito Santo. E com o poder de Jesus andou por toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos. O diabo, porque Deus estava com ele, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus em Jerusalém. Depois o mataram, pendurando-o no madeiro, mas Deus os ressuscitou no 3º dia e concedeu que fosse manifesto, não todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Isso é, que nós comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Jesus os mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho que por meio do seu nome, todo aquele que crê recebe a remissão de pecados. O Espírito Santo desce sobre os gentios. Enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos que ouviram a mensagem. Ai, que lindo, imagina, todos. O Espírito Santo, venha cá. Que coisa linda. E os fiéis que eram da circuncisão tinham visto Pedro como Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois eles ouviam falando em línguas e agradecendo a Deus. Então Pedro disse: será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes que, assim como nós recebemos o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecessem com eles por alguns dias. Ai, que coisa linda, eu amo esse texto. Gente, que coisa forte. Quem aqui não fala em línguas? É muito importante. Vocês precisam desejar ter mais intimidade com o Espírito Santo. É lindo demais. O Deus da provisão. Junho 22. Para cada estação da vida há uma nova porção da parte do Pai. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Salmos 1, do 1 ao 2. Deus nos revela ao longo de todas as Escrituras que Ele sempre provê para o seu povo. A prosperidade que Ele planejou para você é uma provisão abundante em todas as áreas. Entenda que a prosperidade não é ter muito dinheiro e não é ter falta de nada. Deus não deseja que você o veja como alguém distante e indiferente. Ele quer que você sinta, o abrace como um filho abraça um pai amoroso, que deseja abençoar os seus filhos de todas as maneiras. Desde o momento em que Israel se tornou uma nação, Deus expressou o seu desejo de abençoá-los e com isso mostra como Ele deseja que o povo não viva em necessidade. O plano do Pai é que você tenha o suficiente em todas as áreas da sua vida. Olha, eu quero falar de novo essa parte. O plano de Deus para você, qual é o teu plano para mim? Qual é a tua história para minha história? É assim, ó.
é que você viva com o suficiente em todas as áreas. Todas. Ah, meu Deus, me perdi. Achei. Convém lembrar que o suficiente não significa necessariamente riquezas, embora faça parte das pessoas que prosperem de maneiras diferentes. Isso significa que as suas necessidades serão supridas quando você entregar e confiar tudo nele. À medida que você se aproxima de Deus, o Pai passa a perceber que cada estação da sua vida, Ele envia a provisão necessária e não deixa faltar nada. Pelo contrário, faz infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos. Deus tem um coração doador e nós, como filhos, feitos à imagem e semelhança, devemos refletir o coração do Pai por meio da nossa vida e atitudes. Ele tem confiado muito a você, quer entregar ainda mais. Basta você colocar à disposição e obedecer, se permitir ser moldado por Ele. Olha, se eu virar para você e falar assim, quem quer mais de Deus? Todo mundo falar, claro que eu quero mais de Deus, eu quero viver uma nova história com o Pai. Agora eu quero te fazer outra pergunta, uma mais sensata, uma mais, assim, forte, como eu digo. Quem quer se permitir ser moldado por Deus? Porque Deus não vai te moldar rindo. Ele vai te moldar igual uma massa de modelar. Quem aqui tem criança por perto? A criança pega a massa de modelar para ela fazer ali aquele desenho que ela quer. Ela amassa, ela vai, ela puxa, ela faz a cobrinha, ela volta, ela enrola. Até sair do formato ideal, é muito amassado. Talvez agora você esteja no meio da peneira, passando pela peneira de Deus. E eu quero te dizer, talvez isso nem seja pecado, sabia? Talvez o que você esteja passando não é consequência de pecado, é para você ser moldado, é para que o teu caráter seja transformado. Quando uma criança ela é pequena, né? A gente sabe as fases de crescimento. Aí depois a gente cresce, né? Entra ali na puberdade, mais ou menos, a gente cresce. Não tem para onde crescer mais. Então o Senhor começa a trabalhar de dentro para fora no nosso caráter. Ele vai nos levando a águas tão profundas, que a gente precisa da intervenção do Deus vivo, para que a gente consiga não sucumbir. Águas mais profundas pode te afogar, sabia? Se você estivesse mergulhando nessas águas mais profundas de Deus, você queria ir lá no fundo ou você queria uma boia? Tem hora que a gente quer uma boia, né? Tem hora que a gente quer a sombra e água fresca. Mas o Senhor convida a gente a soltar a boia, ir em águas mais profundas e confiar que Ele é Pai. Quando uma criança está perto do pai, ela não está nem aí. Ela sabe que ela tem um pai. O pai está jogando para cima, jogando para baixo, tacando no sofá, pegando do sofá, brincando, correndo. E tá todo mundo vendo perigo, menos o pai, porque o pai pensa, eu estou aqui, eu vou salvar esse menino. E assim é com Deus. Se um pai imperfeito consegue destinar todo esse carinho para uma criança, imagina o teu pai, o meu pai, que ele é perfeito e que nele não há dúvidas nem sombra de variação. Só que primeiro, para você viver um equilíbrio, né? Hoje a gente aprendeu e a gente entendeu que Deus quer. Isso não significa que todo mundo vai ser milionário, não. Isso significa que você vai ter o suficiente. Você tem saúde suficiente? Você tem uma família suficiente? Você tem relacionamentos saudáveis suficientes? Você conhece Bíblia o suficiente? Você tem dinheiro suficiente para pagar as contas, fazer umas ofertas, comprar umas roupinhas, viajar aí uma vez por ano, 2 vezes por ano? Você tem o suficiente? Não? Então começa a se atentar nessa área sua de insuficiência, porque essa área o Senhor vai trazer suficiência. Mulher, o que eu preciso? Se entregar ao Senhor de todo o seu coração nessa área. Nós nos convertemos ao Senhor e nós vivemos uma vida com Deus. Mas tem áreas que precisam de passar por processo de conversão, você sabia? Então, sei lá, vai supondo que você está muito acima do peso. Você precisa de conversão.
O teu coração precisa ser transformado. Supondo que os teus relacionamentos, ó, tudo uma meleca. As pessoas na sua volta, ó, meleca, tudo meleca, tudo meleca. Relacionamento, a sua vida sentimental acabada. As pessoas, nossa, você precisa de conversão. Não é sobre a pessoa, é sobre você. Senhor, me converte o meu coração. Nessa área não está bem. Vamos supor que a tua saúde está péssima, você está vivendo no hospital, internado, você precisa de conversão. Porque Deus quer te trazer vida abundante. E talvez a vida abundante para você seja completamente da vida abundante para mim. Talvez uma família para você seja lá 5 filhos, para mim 2, 3, 4 ou 10, não sei. Porém, existe uma suficiência para a tua vida que só vem de Deus. E para você entrar nessa suficiência, você precisa se permitir ser moldado. E você precisa de conversão nessa área. Então, que nessa manhã você aprenda e entenda, converter o teu coração nas áreas que ainda faltam para o Senhor te moldar. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, converte o nosso coração. Senhor, converte a nossa saúde, o nosso bolso. Converte o nosso coração, a nossa mente. Converte, Senhor, os nossos olhos para que os nossos relacionamentos sejam relacionamentos saudáveis. Converte-nos a Ti, Pai. Converte-nos a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, converte-nos a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, nos aliancie. Espírito Santo, converte as nossas intenções. Nos ajude, Senhor. Nós queremos ser moldados pelo Pai. Mas Espírito Santo, não se afaste de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Um beijo. Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã, 5h45, tu levanta, que eu vou estar aqui pra gente continuar esse devocional. Que ele é meu, ele é seu, ele é nosso, mas ele é de Jesus. E é por causa de Cristo que eu e você estamos aqui todos os dias. Um beijo, Deus te abençoe. E até amanhã, se Deus quiser.